Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, por favor, clica aqui embaixo, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, tem um texto da palavra de Deus que está em Apocalipse 22:19 que diz: "E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro." Bom, eu fiz um vídeo anterior falando sobre a fala do Kleber Lucas em relação ao hino Alvo mais Caneve da harpa cristã, e eu não tinha visto a polêmica declaração do Leonardo Gonçalves, em que ele declara que quando nós cantamos, nós não deveríamos mais cantar o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, um hino bastante antigo também no nosso meio, porque segundo ele seria um hino ofensivo àquelas pessoas que eventualmente foram torturadas na época do regime militar. Ora, todo o contexto bíblico, principalmente no Velho Testamento, ela tem uma linguagem de guerra, vamos dizer assim, porque o povo de Israel, o povo hebreu, se envolveu em muitas batalhas, né? E em próprio Isaías diz que o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, né? O general de guerra, e sempre teve essa conotação, né? Mas no sentido de um Deus todo-poderoso que age em favor do seu povo, né? E também Senhor dos exércitos, general de guerra, em função dos anjos do Senhor que guerreiam por nós nas regiões celestiais. Tanto é assim que quando Daniel ora, né, a Bíblia diz que Gabriel ele foi enviado e ele teve que guerrear, né, foi interceptado e Miguel precisou guerrear por ele contra o príncipe da Pérsia. Enfim, agora aqui, a grande questão aqui que eu quero colocar é que isso traz uma confusão muito grande, principalmente em relação a algumas pessoas que não têm muita base teológica e às vezes acaba ficando perdido e sendo atraído por esse tipo de discurso. Por outro lado, isso também dá margem e reforça, porque parte de dentro da própria igreja, a ideia que se tem hoje na sociedade, inclusive no meio judiciário em alguns países e até mesmo no nosso país, de que alguns pontos da Bíblia não devem ser mais ensinados, principalmente em público, porque não se adequaria mais à questão dos tempos modernos e à realidade da sociedade que nós vivemos hoje. Além de tudo isso, alguns pastores, como Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, eles também declaram abertamente, eu reforço aqui, como eu disse no último vídeo, que Ed Renekiewicz, inclusive numa entrevista, né, num programa da Jovem Pan, ele reafirma que ele entende que a Bíblia ela precisa ser atualizada, porque algumas coisas elas não são mais coerentes com o tempo presente. Ora, a Bíblia, por outro lado, além de dizer que ai daquele que tirar um ponto, uma vírgula, né? Qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte. A Bíblia, por outro lado, diz assim: aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a minha percepção é que a igreja ela tem sido contaminada e tem aberto margem e tem cedido ao politicamente correto. Nós não temos que nos preocuparmos com isso. Por quê? Porque dentro disso existe um contexto ideológico. Se você for estudar o politicamente correto, ele partiu da escola de Frankfurt, né, com a ideia justamente de impor uma pauta, impor uma ideologia, impor uma linguagem para que impedisse alguns meios e principalmente atingisse o cristianismo e a família. Ora, tudo isso tem como base o marxismo. E Karl Marx, ele diz abertamente que a religião é o ópio do povo e que o cristianismo e a família precisam ser destruídos. Então a igreja é um tempo que nós temos que resgatar a teologia de fato, temos que nos pautarmos realmente em função dela e lutar contra esse tipo de imposição, principalmente por meio daqueles que partem dentro da igreja. Então, quando alguém
que durante muitos anos vivenciou a igreja e agora diz que nós não podemos cantar porque isso vai ferir algumas pessoas, sendo que o contexto do que está sendo dito não tem nada a ver com o que ele está querendo dizer que possa parecer. Nós não podemos ceder a isso, nós não podemos deixar de cantar porque vai ofender. A Bíblia, o próprio Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ele dizia que a Bíblia muitas vezes é ofensiva, que nós não temos que nos privarmos se a palavra de Deus eventualmente ofende alguém, porque a questão não é essa, porque a verdade ela é ofensiva, e a palavra de Deus é a verdade, é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé, e nós não podemos ceder a isso, porque isso vai gerando uma pressão, gerando uma confusão mental, e nós temos que resgatar a teologia de fato, a teologia bíblica, a ortodoxia, todas essas questões para que a gente possa combater essas coisas. E dentro desse contexto, eu reafirmo, nós não podemos cair nesse erro, não podemos questionar, não podemos brigar, nós não podemos criar confusão na igreja. Ora, a confusão ela já está sendo imposta, e quando a doutrina ela é posta em risco, nós temos que de fato lutar contra essas coisas. Nós não podemos permitir que essas coisas venham crescer no seio da igreja. Paulo, ele foi muito combativo em relação a essas coisas, ele instruiu os seus pastores, os seus discípulos a combater veementemente essas coisas, a ponto de algumas pessoas, você pode ler os livros dele, que ele diz que ele chega a dizer que algumas pessoas não era digna mais nem mesmo de ser cumprimentadas em função do problema que elas traziam para o seio da igreja, com confusões doutrinárias e todas essas questões que traz somente confusão e reforça um discurso que vem de dentro para fora a partir de um discurso que sai de dentro de nós. E nós temos que combater isso daí. Nós não podemos aceitar. E nós precisamos começar a perceber e prestar atenção o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado. Não é porque o pastor famoso, não é porque o cantor famoso. Isso precisa ser refutado biblicamente, em amor. Aqui eu não quero apagar ou dizer que eles não têm nenhuma importância no seio da igreja porque eles têm uma história construída em função de tudo aquilo que eles fizeram no reino de Deus. Agora, isso não é licença para que eles possam trazer uma doutrina falsa e trazer confusão ao seio da igreja. Nós não podemos ceder ao politicamente correto. Nós temos que continuar pregando a palavra. E a palavra de Deus, o evangelho, basicamente, não é você ficar bem. O homem não é o centro do evangelho. O hedonismo não tem lugar no evangelho, ou seja, o prazer humano. O evangelho é boas novas de salvação, ou seja, arrependa-se do seu pecado, para que você não vá para o inferno, porque em Cristo você tem uma salvação. É basicamente isso. Então, se arrepender dos pecados é deixar o mal que há no seu caminhar, para que você tenha uma conversão e aí sim volte a direcionar sua vida ao caminho do céu. Nós não podemos mais permitir que essas coisas aconteçam no seio da igreja, no nosso meio, e precisamos voltar à pregação bíblica, à pregação expositiva, mesmo que seja temática, mas baseada na palavra de Deus, e refutarmos veementemente esses ensinos e não cedermos àquilo que é politicamente correto. Não estamos aqui para agradar a homens, lembre-se sempre disso. Estamos aqui para agradar a Deus, a Ele, dentro das 5 solas, só a Deus dê a glória. E é isso que nós temos que nos firmarmos como igreja, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.